Bora lá então, pessoal. Mais um aqui clássico, quantidade de calor, potência. Uma fonte de 400 watts. Se é watts, maravilha, então tem que estar em segundos, tem que estar em joules. Fornece 400 calorias por segundo. Então ele explicou que 400 watts é a mesma coisa de fornecer 400 joules de energia em um segundo. É utilizada para a realização de experimentos de calorimetria. Uma amostra de 50 gramas de gelo a menos 50 graus Celsius é utilizada no experimento para análise de sua curva de aquecimento. Considere uma caloria igual a 4 joules. Caloria é o sistema usual de medida de calor, porém no internacional é joules. Ele pede: calcule a quantidade de calor e o tempo necessário para que os seguintes processos: aquecimento do gelo, fusão do gelo, aquecimento da água e ebulição da água. Por que ele está falando isso? Porque nós sabemos da aula teórica que se eu tenho a água, no caso gelo, estado sólido, menos 50, eu preciso aquecê-la até zero. Depois ela tem que fundir completamente. Depois que fundiu, aí sim a temperatura aumenta, mas aumenta até 100 graus. Então, são esses 3 pontos. Nessa primeira curva, eu tenho quimacete do gelo. Na segunda curva, eu tenho quimolesa do gelo. Terceira curva é quimacete, mas da água. Aí a água começa a derreter, e derreteu todo mundo virou vapor. Quimolesa do vapor. No caso da água virando vapor. Então eu vou ter 4 calor envolvido para gelo a menos 50 até transformar em vapor a 100 graus Celsius. E sabendo a quantidade de calor total, eu consigo calcular o tempo. E faço um gráfico relacionado à temperatura da amostra e intervalo de tempo. Então o gráfico eu já fiz, né? Só falta achar esse tempo e a quantidade de calor. Então bora lá, pessoal, vem comigo. Esse primeiro ponto, o gelo tem que aquecer, subir a temperatura a 50 graus. Então é calor sensível, é quimacete. Mas é o quimacete do gelo. Então é 50 gramas de gelo. O Czinho do gelo não foi fornecido nesse enunciado, mas o Czinho do gelo vale meio. Variação de temperatura é 50. Ou seja, para que o gelo a menos 50 chegue a gelo a 0 graus, eu tenho que ter um total de 250 calorias. Calorias, hein? O segundo processo, o gelo está a 0 graus e ele tem que ser fundido, derretido. Então, mudou o estado físico, é quimolesa. 50 gramas, calor latente de fusão é 80. O exercício não deu, mas a gente já sabe disso. Então ficaria 50 vezes 80, 4.000 calorias para derreter o gelo. Então agora tenho água a 0 graus. Estou aqui, ó. Água a 0 graus. A água vai aquecer até chegar a 100. Ou seja, é o quimacete. 50 gramas de água. Agora é água, então o Czinho é 1. A água subiu de 0 a 100. 5.000 calorias. Mas o gelo, ou melhor, a água a 100 graus Celsius precisa evaporar, ebulir, que é o quarto estado. Ebulição é quimolesa. Eu tenho 50 gramas de água que tem que entrar em ebulição. O L de evaporação é 540. De novo, o exercício não deu, mas a gente sabe dos outros exercícios. Então eu preciso de 27.000 calorias para que isso aconteça. Moral da história? Qual que é a quantidade total de calorias? Vai ser a soma algébrica desses Qs.
Então seria 250 mais 4.000 mais 5.000 mais 27.000 daria 36.250 calorias para que isso aconteça. Calorias. Que se eu for dividir por 4, afinal de contas, uma caloria vale 4 joules, então eu vou fazer vezes 4, né? 36.250 vezes 4 daria 145.000 joules. Eu fiz vezes 4 por conta desta transformação. Aí a gente tem que lembrar lá de cima do enunciado que a potência, né, que a fonte térmica consegue fornecer 400 joules em 1 segundo. Ou seja, se 400 joules é em 1 segundo, 145.000 vale quanto? Então é só dividir por 400 que a gente encontra, dividindo por 400, tá? Um montante de 362,5 segundos. Por que eu sei que eu estou em segundos? Porque todo mundo no sistema internacional. Então, eis o exercício resolvido de forma resumida para vocês. Fonte térmica. O gelo aquece, o gelo derrete, a água aquece, a água evapora. 4 Qs, dando um Q total de 145.000, que equivale a um tempo total de 362,5 segundos. Tudo no sistema internacional. Fechou?